Olá, pessoal. Meu nome é Diego Coelho. Vamos começar, então, a apresentação aqui do nosso trabalho para a disciplina Seminário Integrador 3. E nós vamos falar, então, sobre Charles Dickens e a Revolução Industrial, a proposta de aulas interdisciplinares pelo método CLIO. Eu já vou comentar sobre o que é. Bom, como introdução, então, lembrando de todo o semestre onde nós falamos sobre educação bilíngue, o que seria uma educação realmente bilíngue, que é dar aula sobre um conteúdo em inglês, mas não é uma aula de inglês que por acaso aborda geografia, é uma aula de geografia dada em inglês, ou seja, a aula é de geografia, ou a aula é de história, e ela vai ser dada em inglês. E o método CLIO, já vamos dizer o que é, o método CLIO pode ser a base de uma educação verdadeiramente bilíngue, ou seja, esse método pode realmente proporcionar aulas bilíngues de verdade, né? Então, qual é a proposta aqui? Como exemplo, né, de uma abordagem assim. Aulas de inglês e história, através da visão de Dickens para a Inglaterra vitoriana, ou seja, vamos trabalhar um conteúdo de história, vamos pegar a Revolução Industrial, Inglaterra vitoriana, vamos juntar tudo isso com a novela de Charles Dickens, que é o Christmas Carol, né? E, dando esta aula de história, também trabalharemos o inglês. O que é o método CLIO? Content and Language Integrated Learning, ou seja, é ensinar um conteúdo em inglês, aonde o aluno então vai estar simultaneamente trabalhando essas questões linguísticas, ele vai aprender a língua estrangeira, tendo que ouvir, tendo que falar, tendo que ler, né? E ao mesmo tempo ele está realmente aprendendo aquele conteúdo, né? E aí nós temos que fazer algumas observações importantes aqui. Bom, primeiro vamos dar aqui os créditos, né? Essa abordagem aparece em 1994, então o método CLIO é lá dos anos 90. Ele vai aparecer nas pesquisas de David March, pela Universidade de Jyväskylä, da Finlândia. Tá? O método CLIO, ele é focado no conteúdo, então assim, eu vou ensinar história. Eu tenho que me preocupar mais em ensinar história, o inglês entra perifericamente? Ou o oposto, eu me preocupo em ensinar inglês e por acaso eu estou trabalhando ali um textinho de história? E a resposta é não. As coisas precisam estar integradas. Elas estão entrelaçadas, ou seja, o aluno vai aprender história, vai aprender de verdade. O conteúdo ali é uma aula integrada, história e inglês. Né? E aí, qual é o método que nós vamos sugerir aqui para que ocorra essa integração? Né? É uma integração disciplinar, o método é interdisciplinar. Levando em consideração que os alunos já viram Revolução Industrial em algum momento nas aulas de história, como é que nós podemos fazer? A professora prepara um material sobre Revolução Industrial e o professor de inglês passa esse material para inglês. Claro, supondo aqui que a professora não vai fazer isso, ou ela não sabe inglês, ou, né, é função do professor de inglês passar esse material para o inglês, né? Então ela só prepara um texto, né, pode ser de uma página, sobre a Revolução Industrial e o professor passa para o inglês. Depois, o professor de inglês, então, vai pegar esse texto que a professora preparou e vai trabalhar com ele em aula, junto com trechos da novela do Charles Dickens, junto com trechos de A Christmas Carol do Dickens. Objetivos. O que se pretende com isso? Né? Primeiro, reforçar o conteúdo que os alunos aprenderam em história. Né? Pedagogicamente, é muito interessante que se reforce isso. Então, vamos supor que eles tenham tido essa aula de história há 1 ou 2 semanas atrás. Na aula de inglês, é a oportunidade, então, deles lembrarem o conteúdo que eles aprenderam. É um reforço, né? É uma oportunidade deles evocarem as memórias que eles têm da aula de história que já passou, deles também elaborarem de novo todas aquelas informações, né? Vai ter um questionário para eles fazerem
na aula de inglês, então é mais uma oportunidade de eles fixarem conteúdo. Né? E, ao mesmo tempo, claro, vamos estar trabalhando a língua inglesa, vamos estar trabalhando habilidades importantes, que é o reading, a leitura em inglês, né? O listening, porque o professor vai ler o texto e eles vão ouvir, então nós vamos ler e vamos ouvir. Então nós vamos trabalhar o listening e o reading, e se os alunos já estiverem ali com o nível de proficiência ok, que permita que eles escrevam, podemos também responder um questionário com eles tentando escrever em inglês. Né? Um outro objetivo é introduzir para a turma o universo de Dickens, né? Fazendo a interpretação da história, mostrando os personagens, etc. E também trabalhar literatura, né? Junto, ao mesmo tempo, né? Trabalhar esses conceitos de o que é um personagem alegórico, né? Então, em Um Conto de Natal, nós temos ali os espíritos que visitam o Scrooge, o que cada um desses espíritos representa alegoricamente, né? Qual é a metáfora, qual é o símbolo que esse personagem traz. E o próprio Scrooge, que é um símbolo de ganância, egoísmo, etc. Especificamente, como é que nós vamos fazer essa atividade? Então, uma aula só não seria o bastante, precisaria de pelo menos 2 aulas. Eu pensei aqui em 2 aulas, mas a depender de como as coisas andam, poderiam ser mais até. Então, precisaríamos de uma aula para ler o trecho da novela do Dickens, ler o trecho de Um Conto de Natal e aquele material que a professora preparou, né? Aí, com a ajuda do professor, os alunos vão aprender, então, a destacar as partes mais importantes, tanto do texto da professora, como dos trechos da novela do Dickens. Vamos sublinhar ali palavras importantes, vamos interpretar e vamos entender, parágrafo por parágrafo, o que os textos dizem. E aí, no final, eles vão ter um questionário que eles vão ter que fazer em casa. Esse questionário, aí depende do nível ali de fluência que a turma tem. Eles podem, o questionário pode ser com pergunta em inglês e eles podem responder em português, caso eles não consigam escrever em inglês. Na aula 2, supondo aqui que 2 aulas sejam bastante, né? Porque aquela primeira parte lá, caso de repente não seja, caso precise de mais de uma aula, pode ser de repente 2 aulas para aquela primeira parte e uma aula para essa parte final aqui. Mas aí na parte final nós então aprofundaríamos a interpretação da história do Dickens, né? Aí nós trabalharíamos aqui o universo de Dickens, contexto histórico, e aí voltamos à história. Pegamos de novo o que a professora de história preparou e fazemos ali, né? A gente entende como que a Revolução Industrial serve de pano de fundo para entender a visão de mundo do Dickens e os personagens dele, né? Como que praticamente todo o universo dickensiano está ali na desigualdade social e naquela Inglaterra do século XIX, né? E aí a gente trabalha a interpretação da narrativa, dos símbolos e das alegorias, né? E aí nós temos um site muito interessante que nós podemos usar com os alunos, que é esse aqui do LitCharts, né? Onde tem ali de forma pedagógica a interpretação de um conto de Natal, né? Onde dá para trabalhar com os alunos também o reading, o listening e o speaking, que eles podem também, algumas coisas aqui nós podemos falar junto, né? Tentar falar o inglês junto, né? De repente, pedir para um aluno ou 2, se eles quiserem ler em voz alta para toda a turma, e aí a gente trabalha tudo, trabalha o reading, o speaking, o listening, né? O que se espera? Esqueci de falar que no final dessa, que vai ter um questionário, e esse último questionário valeria nota, tá? Então esse seria uma forma de motivar eles a concluir, né, as atividades. O que se espera com isso? Primeiro, reforçar o conteúdo de história, integrando conhecimento linguístico e conhecimento da matéria, né, de forma interdisciplinar, através do método Clio. Então, é reforçar tudo, reforçar a parte linguística e também o conteúdo de história. E também que eles conheçam um pouco sobre Dickens, que aí também nós estamos entrando aqui no conhecimento literário, que também é fundamental para eles, né? Excedi alguns segundos do meu tempo, mas era isso.
Bom, espero que tenham gostado. Obrigado. Muito obrigado.